Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alice, do primeiro ano do Juarez, e sou da Sala Artes. E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre cartografia. Bom, o que é cartografia? A cartografia é a área do conhecimento que estuda e produz mapas e representações gráficas do espaço. O principal problema da cartografia hoje em dia é porque, como ela é esférica, é um globo terrestre, é praticamente impossível representar isso em um plano e ficar perfeito. Então ele lida com várias distorções. Bom, as coordenadas geográficas são algumas linhas imaginárias que ajudam a gente a localizar determinado ponto na superfície terrestre. A essas linhas a gente dá o nome de latitude e longitude, onde a latitude é a distância medida em graus de uma determinada superfície em relação à linha do Equador. Ela varia de 0 a 90 graus e está ao norte ou ao sul. Já a longitude é a distância medida em graus de um determinado ponto da superfície em relação ao meridiano de Greenwich, que é o principal, que ela pode variar de 0 a 180 graus, está a leste ou a oeste. Os paralelos são as linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido horizontal. O principal paralelo que a gente tem é a linha do Equador, pois ela representa a faixa da Terra que se encontra em igual para igual. Ela divide a Terra proporcionalmente em norte e sul. Temos outros paralelos também que são bem famosos, mas o principal é o Equador. Já os meridianos dividem a Terra entre hemisfério ocidental e oriental. O principal meridiano é o de Greenwich, e ele foi escolhido a partir de uma convenção na cidade de Washington, nos Estados Unidos, em 1884. Oi, meu nome é Aline Martins, eu sou aluna do primeiro ano da Embraer da Sala Curie e vou continuar explicando sobre cartografia. Em um mapa, é possível representar diferentes lugares do planeta, partindo dos menores, como bairros, cidades e estados, ou os maiores, como países, continentes ou até mesmo o mapa mundi. Eles são temáticos e são elaborados de acordo com a abordagem do estudo. Seus principais são mapa político, que apresenta o estado e sua capital, mapa físico, que mapeia recursos naturais como vegetação, hidrografia e relevo, e o mapa histórico, que mapeia acontecimentos importantes da história, como o Tratado de Tordesilhas. O mapa mundi tem 3 diferentes tipos de projeção cartográfica: a plana, a cilíndrica e a azimutal. Plana ou azimutal são aquelas que centralizam um único ponto terrestre, como se houvesse um plano tangente à superfície que mapeasse aquele local como centro. As cilíndricas são as mais famosas e utilizadas. Dentre elas, tem 3 que merecem destaque por serem tão importantes no estudo. A primeira é a projeção de Mercator, que prioriza as formas dos continentes. A segunda é a projeção de Peters, que prioriza as áreas continentais. E a terceira é a de Robinson, que é um meio termo das anteriores, priorizando tanto a área quanto o formato dos continentes. Por último, vamos diferenciar tempo cronológico de tempo histórico. O tempo cronológico é aquele espaço de tempo em que os acontecimentos se desenrolam de forma sequencial. Já o tempo histórico é a escala de tempo utilizada no estudo da história da humanidade, tendo como unidade os anos, décadas ou séculos. Bom dia, galerinha! E aí? Você que sempre quis saber que horas são no México, no Canadá ou no Egito? Bom, se você nunca se perguntou, não tem problema. Eu tenho certeza que já ouviu falar que quando é meio-dia aqui no Brasil, no Japão já são meia-noite. Pois é, vamos entender por que isso acontece? Meu nome é Eike Felipe e eu vou dar uma aula de geografia para vocês sobre fusos horários. Vamos lá? Fuso horário é um conceito da cartografia. E cartografia é uma área da geografia, que foca principalmente nos mapas. E por que os fusos horários foram criados? Bom, vocês já devem saber que o planeta Terra está em constante movimento. E o fato da Terra estar girando no espaço, esse é o chamado movimento de rotação, faz com que o Sol apareça em horários diferentes em cada região do planeta, considerando que a Terra é esférica, claro. A Terra está girando no sentido do leste, o que dá a impressão de que o Sol se move do leste para o oeste. O fato é, o Sol sempre nasce da porção oriental do planeta, ou seja, na porção leste do planeta. É por isso que o Japão também é conhecido como a Terra do Sol Nascente. O conhecimento de tudo isso que eu falei até agora, astrônomos, em uma conferência realizada nos Estados Unidos em 1884, criaram um sistema de fusos horários com o objetivo principal de estabelecer um padrão de horas no planeta. Desse modo, os fusos horários entram para compensar a diferença de horas em diferentes lugares, tornando assim as viagens mais viáveis.
Ufa, agora que você entendeu o problema que originou os fusos horários, eu vou explicar as suas características principais. Tendo em vista que a Terra possui 360 graus, pelo seu formato esférico, e que o dia é composto por 24 horas, os astrônomos dividiram 360 graus por 24. O resultado deu 15 graus. O que isso significa? A cada 15 graus que a Terra gira, se passa uma hora. Logo, temos 24 fusos horários. Ok, após isso foi estabelecido o ponto de partida para a contagem dos fusos. O ponto escolhido, ou melhor, a linha escolhida, foi o meridiano de Greenwich. Se você não sabe, um meridiano é uma linha imaginária que corta a Terra de norte a sul. Assim, o meridiano de Greenwich foi padronizado como 0 graus, e a Terra foi dividida em meridianos que vão de 180 graus para o leste e 180 graus para o oeste. No meridiano de Greenwich foi definido o GMT, que significa Greenwich Mean Time, que é o fuso horário que admite os 15 graus em que o meridiano está inserido. Mais precisamente, são 7,5 graus para o oeste e 7,5 graus para leste. Mas isso são apenas detalhes, tudo bem? Então ficou assim. Os fusos a leste do GMT têm suas horas adiantadas em 1 hora para cada fuso, e são denominados GMT mais 1, mais 2, mais 3 e por aí vai. O contrário acontece para os fusos que ficam a oeste do GMT, atrasando 1 hora para cada fuso de diferença, e recebem o nome de GMT-1, menos 2, por aí, dependendo de quantas horas o fuso está atrasado. Logo, se em Londres, que fica no GMT 0, ou seja, no próprio meridiano de Greenwich, são 10 horas, que horas são em São Paulo? No horário de Brasília, GMT-3. Simples. 7 horas, pois são 3 horas de atraso. Porém, nem todos os exercícios podem ser tão fáceis assim. Então aqui vai um método passo a passo de como fazer o cálculo, em alguns exercícios mais complicados. O primeiro passo é identificar os fusos. O segundo passo é calcular a diferença entre os fusos. O terceiro passo é verificar se os fusos estão sendo somados ou subtraídos do horário de origem. Vamos colocar em prática vendo alguns exemplos a seguir. José Carlos mora e trabalha na cidade de Roma, localizada a 15 graus a leste do meridiano de Greenwich. Ele irá fazer uma viagem para o Brasil, que fica a 45 graus de longitude a oeste de Greenwich. Ele vai sair da Itália às 15 horas e a viagem dura 11 horas. Bom, o primeiro passo é identificar os fusos. Como aqui ele não forneceu, a gente vai ter que fazer uma divisão. A gente vai dividir os 15 graus da Itália a leste, então vai ficar 15 graus positivos. A gente divide por 15 vai dar 1 GMT. E a gente vai dividir os menos 45. Como estão a oeste, fica negativo. Tudo que está a oeste fica negativo. Então, na cidade de origem deu 1 GMT e na do destino deu menos 3 GMT. O segundo passo é calcular a diferença. Você faz a diferença de menos 3 por menos 1, que é o ponto de destino para o ponto de origem. Sempre nessa ordem. Deu menos 4 GMT. Então, a diferença de horário vão ser 4 fusos. A gente vai ver o terceiro passo, se ele vai somar ou subtrair. Como a gente vê que está indo do leste para o oeste, a gente vê que o horário vai diminuir. Então vão ser as 15 horas, que é o horário que ele começou a viagem, menos as 4 horas de diferença de leste para oeste. Isso vai dar 11 horas. Mas você não pode esquecer daquelas 11 horas iniciais, que é o tempo da viagem. Então 11 horas mais 11 horas, portanto, vai dar 22 horas, é o horário que ele chega no Brasil. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo. Foi bem simples. Tudo bem? Tchau.